Meio-dia e 15, de volta com o Vitoriosa Debate. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência na TV Vitoriosa e aqui na Rádio Vitoriosa AM 1390. Se faz dessa maneira o jornalismo, com informação direta para você que nos acompanha. E até durante o intervalo nós conversávamos aqui sobre alguns números. E eu perguntava para o Dr. Walter, ele que é um exímio conhecedor da pasta de execuções penais, por isso que é o titular desta vara. Doutor, como é que anda hoje a população carcerária de Uberlândia, entre presídio e a penitenciária Pimenta da Veiga? Qual é a população carcerária? Beirando 2.200 presos no regime fechado, que na média de 1.600 na Jaci de Assis e quase 600 na Pimenta da Veiga. Se o cumprimento fosse de fato, com todo o trabalho do judiciário, com mandados que existem em abertos a serem cumpridos, essa projeção iria para o quê? Na parte, acho que nós pedimos mais de 300 que refizemos agora no sistema novo do BEMP, foi implantado pelo CNJ, né? Sim. Nós refizemos quase 300 e deve ter mais os outros 300. Chegaria uns 3 mil para mais, né? São quase 7 mil processos em andamento. Ou seja, muita gente que deveria estar presa não está por algum processo burocrático que a própria lei coloca para vocês, é isso? Não, pessoas que fogem mesmo, saem de fuga. De fuga, tudo mais. Sim, tá ok. Nós vamos entrar num assunto agora, os convidados aqui, inclusive, sobre os casos de assassinatos. São dois números. Importante termos aqui o representante da Polícia Civil e também da Polícia Militar. A Polícia Militar faz, naquele primeiro momento, a ocorrência. Então, de repente, é uma lesão corporal, uma tentativa de homicídio e que, posteriormente, a vítima não resiste. E nós temos aqui a consumação do fato da investigação quando se tem ali. Dos números apresentados, são pelo menos 113 mortes violentas, entre assassinatos e latrocínios. Por isso que eu digo 113 mortes violentas. E um número assustador. Então nós vamos apresentar agora para os senhores alguns casos mostrados aqui na Rede Vitoriosa de rádio e televisão. Atenção. Medo. Meu filho está furtando, está usando droga, está se secando no mundo da droga, entendeu? Já tentei até suicídio sobre isso. Dor. Desespero. Cadê meu irmão? Cadê meu irmão? A violência nas ruas de Uberlândia reflete a realidade vivida no estado. A cada 3 horas, uma pessoa é assassinada em Minas Gerais. Pelo amor de Deus, gente! Pelo amor de Deus, gente! Eu não aguento mais sofrer! Pelo amor de Deus! Este ano, mais de 100 pessoas foram vítimas de homicídio na cidade. Um número que assusta. Hoje, para combater o homicídio, a gente depende da educação. Então, tem vários jovens, adolescentes se envolvendo na droga e ficam aí devendo dívida com o traficante, né? E como não se paga, então a forma de o traficante cobrar é através da morte. A polícia acredita que 90% dos casos tenham ligação com o tráfico de drogas. Infelizmente, esses homicídios estão vinculados ao tráfico de drogas. Alguns são poucos por desentendimento. Nós estamos tentando realmente prevenir e prender esses marginais envolvidos na prática de homicídios. Muitas das vítimas são menores, que por não temerem a punição, entram cedo no crime. Vou voltar pra lá, vou comer de graça de novo. Nós não roubou nada, jogaram... Nós é inocentes, jogaram os trem em cima de nós. Para esta psicóloga, os pais precisam acompanhar mais de perto os filhos e dar mais atenção, carinho. Uma negligência muito grande dos pais com os filhos. Então, o que acontece é que o traficante adota as crianças. Os pais são negligentes em questão de conhecimento, saber onde estão, cuidado. E o traficante adota a criança nesta hora. É isso que acontece.
Para a polícia, só isso não basta. E o que fazer para diminuir este sofrimento? O que fazer para diminuir este número, baixar índices dessa estatística? Coronel Sandro, o que a polícia avalia em relação a tanta dor, tanto sofrimento? E o senhor até falava sobre números, né? Não são os mesmos da Polícia Civil, mas estão juntos ali, né? Sim, até a título de esclarecimento, porque às vezes algum fato que a gente registra como homicídio tentado, alguns dias depois passa consumado e a Polícia Civil registra como consumado, né? Mas com relação ao que fazer, fica claro para a gente hoje o seguinte, que o cuidado dos pais, aquela conversa amiga, franca com os filhos, ela é muito importante, é necessária, principalmente para não se envolver com as drogas, né? Que a gente sabe, né? E já foi falado aqui, que a grande maioria desses casos ocorre em razão do envolvimento com drogas. E todos os dias nós mostramos aqui, às vezes, dentro dos programas da Rede Vitoriosa, apreensões entre pequenas e grandes. Nós temos hoje a descriminalização das drogas. E nós sabemos que a droga está ligada direto ou indiretamente ao homicídio. Fazer o quê? Infelizmente, o que a gente consegue observar é o seguinte, a legislação processual penal hoje está cada dia mais branda. Talvez fosse o momento da gente verificar, junto à própria sociedade, se é isso que ela quer. Uma legislação cada dia mais branda, cada dia mais benevolente, principalmente com os traficantes. Eu acho que é importante uma revisão urgente da legislação processual penal para poder manter, sim, indivíduos que não têm condições de conviver, né, socialmente, presos por mais tempo. A gente observa que as grandes vítimas de homicídio têm sido pessoas que estão envolvidas com a droga. Tem até um caso aqui recente, uma das mortes desse mês, foi de um indivíduo que teve recentemente, no dia 6 de junho, ele teve progressão do regime de pena e passou para o regime semiaberto e acabou sendo morto. Salvo engano, o Rafael Latrô. Não, o Rafael Latrô o Rafael Latrô foi naquele... O Rafael Latrô foi um outro caso. O Rafael Latrô, ele teve uma progressão de regime e não retornou mais. E nisso ele já estava com fuga em aberto. E fazendo assalto e fazendo isso. E as polícias, tanto em Minas quanto em Goiás, estavam atrás dele. Ok. Eu faço essa mesma pergunta para o doutor Eduardo Leal. Nós temos a questão hoje dessa descriminalização de drogas, onde aí a Polícia Militar apreende uma quantidade de droga, prende a pessoa ali com 50 pedras. Chega lá para o senhor, fala que é usuária e que tem aquela taxa dia. Ela fala, eu uso 5 pedras por dia. Como é que o senhor, como autoridade policial, procede nesse caso? Flagrante de tráfico de drogas. Tráfico de drogas? Tráfico de drogas. Sim. 50 pedras não é para uso. Tá. Até porque, em regra, esses indivíduos não possuem um grande poder aquisitivo de aquisição de droga. Cada pedra custa em torno de R$5, sim, a média. Então, ele não vai comprar 50 pedras de droga. Mas vamos colocar que sejam 5 pedras apenas. Depende da circunstância do fato. Depende da circunstância, depende da circunstância que a Polícia Militar narra, inclusive, na ocorrência, que a Polícia Militar chega, conversa com o delegado, fala, é um ponto de tráfico de drogas, a gente sabe que lá ficam indivíduos onde vendem drogas, a droga, nós visualizamos de longe o indivíduo vendendo, esse tipo de coisa. Então, às vezes pode ser 2, 3 pedras de crack que... no meu posicionamento, é independente. E pós-ocorrência, há uma investigação, não é isso? Há um processo investigatório, um prazo de 30 dias no mínimo, para que seja remetido à justiça. Isso, exatamente. E aí é que vem um pouco da dificuldade da Polícia Civil em relação ao crime de tráfico de drogas. Porque todo mundo sabe que realmente a punição das quadrilhas de tráfico de drogas é a morte para quem os delatar. Só que a polícia a Polícia Civil, a Polícia Militar conta com uma ferramenta muito importante da sociedade, que a sociedade precisa começar a usar, que é o Disque Denúncia 181, em que a identidade do indivíduo não vai ser revelada e nesse tempo, nesses 30 dias, as pessoas podem fazer denúncia de que a droga daquele indivíduo que foi pegar com ele, quem o dono da droga é o fulano, que esconde a droga na residência do ciclano. Então, a Polícia Civil pode dar continuidade nessas diligências e apreender isso tudo e formar a materialidade para, inclusive, prender os outros indivíduos. Pois é.
Olha, só para você ter uma ideia dessa dificuldade aqui que o doutor Eduardo está falando e do próprio coronel Sandro que falou a respeito disso, no Morada Nova, recentemente, nós fizemos aqui um acompanhamento da Polícia Militar, onde num determinado endereço, 11 pessoas foram presas acusadas de tráfico de drogas. 2 outras mulheres que estavam ali foram levadas por associação ao tráfico, mas é claro que daquele jeito da lei, elas foram colocadas em liberdade. Isso é a lei. Nós estamos com imagens lá, para você que está no rádio, nós estamos te informando. Detalhe, essas 2 que estão chegando aqui agora foram localizadas depois, presas no mesmo endereço. Poucos dias depois, a Polícia Militar fazia o mesmo trabalho e elas, segundo as informações, estariam gerenciando o tráfico lá no mesmo lugar. Ou seja, foram presas aquelas pessoas, mas a empresa continuou funcionando. A verdade é essa, que seja dita aqui para as nossas forças policiais, continuou. Está aí a dificuldade para a Polícia Civil e está aí a dificuldade para a Polícia Militar. Mas o nosso assunto não para só por aqui não e não fica só em cima de droga, de homicídio, enfim. Nós vamos para Araguari neste momento, onde a nossa equipe está ao vivo, justamente para sabermos de um outro caso que preocupa Araguari. Acidentes no trânsito. O Anderson Magrão tem os detalhes. Não é o Carlinhos? O Carlinhos está lá comigo, Carlos Vilela, ao vivo comigo, desde Araguari, com informações importantes, né, Carlos? Bom dia. Boa tarde, né? Boa tarde, André. Boa tarde para você ligado na TV Vitoriosa. Falamos ao vivo aqui da Avenida Minas Gerais, bairro Santa Helena, em Araguari. Dentro desse tema geral que é a violência, André, você já adiantou aí situações que causam dor, medo e desespero. E um desses cenários é o trânsito do Brasil inteiro e como nós estamos em Araguari, fala do trânsito em Araguari. Por isso eu estou com o coronel José Wilson da Paixão de Lisboa, que é o secretário de Trânsito e Transporte de Araguari. A violência também chegou ao trânsito e Araguari não foge à regra, apesar de que num balanço do último ano o resultado pode ter melhorado. Boa tarde. Boa tarde, sem sombra de dúvida. Essa é uma das preocupações do Poder Executivo Municipal, mesmo porque desde o ano passado, em agosto, foi criada uma estrutura específica para cuidar da matéria, qual seja a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes. Vale dizer que Araguari, nós temos uma frota que gerando em torno de 60 mil veículos automotores, é a 17ª frota do estado de Minas Gerais. Ao longo desses primeiros 6 meses de 2012, na mesma comparação ao período de 2011, nós tivemos uma redução significativa dos acidentes de trânsito com vítima, reduzindo na ordem de 62 acidentes a menos. Agora, merece atenção especial do Poder Público Municipal a questão da morte no trânsito. Infelizmente, nós temos o mesmo patamar agora em 2012 com o mesmo período de 2011, ou seja, já foram 5 mortes no trânsito em Araguari em 2012. Coronel, quem é a culpa dessa violência, dessas mortes no trânsito? É do motorista, é do pedestre, é do motorista de carro, de caminhão ou é o condutor de motocicletas que hoje está associado a grande número dos acidentes de trânsito? Nós temos que trabalhar com a certa cautela mesmo porque nós temos o trinômio do trânsito. Um dos versos do triângulo é a questão da engenharia de trânsito. Hoje nós verificamos aqui em Araguari as vias públicas devidamente sinalizadas, alcançando quase que 100% delas devidamente asfaltadas. Nós temos um outro vértice do triângulo, a questão da fiscalização de trânsito, hoje executada plenamente pela Polícia Militar, através do 53º Batalhão. Gostaria de dizer que o ano passado a Polícia Militar ela abordou 900 pessoas conduzindo veículo automotor sem estarem devidamente habilitadas, ou seja, eram imperitas para a prática da direção de um veículo automotor. Isso tem contribuído, nós temos dados estatísticos, contribuído para a prática de acidente de trânsito, pela ocorrência de acidente de trânsito, onde o universo de 17% do acidente de trânsito em nosso município são de pessoas inabilitadas. Mas o mais importante disso tudo é a base do triângulo. A base do triângulo é a questão da educação, ou seja, o respeito às normas e regras de circulação. O condutor do veículo automotor e, da mesma forma, o pedestre, ele tem que obedecer às regras de trânsito, no caso aí o condutor do veículo dirigindo de forma defensiva, com vista a se buscar não se envolver em acidente de trânsito. Obrigado, Coronel José Wilson da Paixão de Lisboa, secretário de Trânsito e Transporte aqui da cidade de Araguari. Mais uma vez, André, o assunto educação
está sendo colocado aí para os nossos debatedores. É por aí, será, André? É importante essa participação com o Coronel Wilson aí que é da Polícia Militar, mas hoje é o secretário de Trânsito e Transportes. E ontem eu estive em Araguari e digo o seguinte: o que tinha de gente sem cinto andando pelas ruas de Araguari, a imprudência, infelizmente, ela toma conta aí e absolutamente aumenta o número de acidentes. Mas não só Araguari. Vamos saber como é que anda essa situação de violência na cidade de Ituiutaba. Gabriela Sesquim, boa tarde. Olá, André Silva, boa tarde. Olha só, em Ituiutaba, a violência também faz vítimas. O número de homicídios cresce de acordo com o aumento da criminalidade, porque em muitas das vezes essas mortes estão relacionadas ao tráfico de drogas, mas há também os crimes passionais. Autores que amam as vítimas e que matam por ciúmes. E é um desses casos que nós vamos mostrar agora. Depois de quase 7 anos de casamento e 3 filhos, a esposa, por ciúmes, matou o marido e o enterrou em frente à casa onde moravam. O crime aconteceu em novembro do ano passado, na cidade de Capinópolis. Eliana Maria da Silva, de 36 anos, confessou ter assassinado o marido enquanto ele dormia, esmagando a cabeça da vítima, utilizando um botijão de gás. Eliana enterrou o corpo nesta área em frente à casa, 24 horas depois do assassinato. Antes de eu fazer uma viagem que eu fui para Belo Horizonte levar minha filha, que ela precisou fazer exame lá. E antes de eu viajar, eu enterrei ele, para não deixar em casa, para não sentir o mau cheiro, né? Após uma denúncia anônima e de um trabalho minucioso da Polícia Civil que durou cerca de 2 horas, o corpo foi localizado. Eu sempre fui uma pessoa calma, eu acho que eu agi como uma pessoa desesperada, que estava para ser abandonada pelo marido por causa de uma pessoa que não presta. No local, muito sangue espalhado, no quarto e no banheiro da casa do vereador. A facada atingiu a região do pescoço. Jorginho chegou a ser socorrido por policiais militares e encaminhado ao pronto-socorro municipal. O vereador morreu por hemorragia. E é essa pergunta que muita gente se faz. É possível prevenir os crimes passionais? Para responder a essa pergunta, eu converso agora com o capitão Moacir da Silveira, da Polícia Militar. Capitão, boa tarde. Obrigada pela participação aqui no debate. Essa é uma pergunta que todo mundo se faz. É possível prevenir os crimes passionais? O que a gente percebe é que quando acontece esse tipo de crime, o autor já começa a dar sinais de que isso pode acontecer. É aí que entraria a prevenção? Sem dúvida nenhuma. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde, caros ouvintes. É difícil você fazer a prevenção, sem dúvida nenhuma, no crime passional. Mas é importante salientar que o trabalho que a Polícia Militar tem sido feito de campanhas educativas carece de um esforço também de toda a sociedade, da igreja, da família e os demais segmentos, para que realmente a gente possa estar chegando em cada lar, em cada residência, alertando para casos como esse que você acabou de mostrar. E nós mostramos agora há pouco 2 casos de crime passionais registrados aqui no Pontal do Triângulo, um em Capinópolis e um aqui na cidade de Ituiutaba. E nós temos números, olha só, este ano já foram 6 homicídios registrados em Ituiutaba, um deles passional. No ano passado foram 17 homicídios, 9 crimes passionais. É um número que aumenta e que preocupa as autoridades de segurança pública. Sem dúvida, o caso passional, como a gente tem falado, ele é complicado da PM exclusivamente fazer um trabalho lá na residência, mesmo porque acontece, na maioria das vezes, dentro de 4 paredes. É por isso que é importante esse esforço de todos os segmentos da sociedade para que a gente possa pensar, repensar isso e principalmente focando na educação e no jovem, para que a gente tenha lá no futuro pessoas capazes de, numa situação de risco ou de conflito, pegar outras alternativas para resolver o problema sem ter que tirar a vida de outra pessoa. A gente ouviu agora há pouco também essa discussão do aumento da pena para os crimes hediondos, que também são os homicídios, né? De 30 para 50 anos. O senhor acredita que essa seria uma boa atuação para tentar evitar esse tipo de crime? Entendo que sim, porque o que a gente percebe é que, na maioria das vezes,
Normalmente a pessoa que comete um crime bárbaro, ele acaba ficando pouco tempo na prisão. E isso gera, sem dúvida nenhuma, uma sensação de impunidade e acaba encorajando pessoas que têm esse pensamento de voltar a praticar o crime. A Lei Maria da Penha também veio para reforçar esse combate a esse tipo de crime. Sem dúvida nenhuma. E esse paradigma de que em briga de marido e mulher não se mete a colher é errado. Se você vê alguma coisa acontecendo, não seja omisso, denuncie o crime que as autoridades policiais vão estar tomando as medidas para cada caso. Tá certo, obrigada pela participação. André Silva, fica então esse questionamento. Passar de 30 para 50 anos a punição para crimes hediondos traria algum resultado efetivo nessa questão da criminalidade? Pois é, inclusive daqui a pouco nós estaremos conversando com a Cláudia Guerra, da ONG SOS Mulher, e também com a Flávia Teixeira, do Núcleo de Violência da Universidade Federal de Uberlândia, porque o assunto é sobre a violência familiar, muito bem descrito pelo capitão Silveira, ao vivo com a Gabriela Sesquim. Nós estamos ao vivo com o Vitoriosa Debate na TV Vitoriosa e também na Rádio Vitoriosa. Uma pausa para mais um intervalo e daqui a pouco, inclusive, a sua participação também ao vivo aqui comigo. Daqui a pouco eu volto.